bem. E falando de saúde, né? Integral, como a gente fala aqui, ela já está aqui, doutora Gisele Barbosa, no nosso quadro Minuto Doutora. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Ana. Bem-vinda. Obrigada. Está encerrando o melhor mês do ano, O melhor, né? O melhor. Que é o mês da doutora, por isso. Leonina, quase nada. Uau, né? Muito bem. Doutora, hoje é um tema assim muito falado, né? E é um tema muito significativo aí também para as pessoas, e acredito que esse é o momento também da gente estar esclarecendo um pouquinho sobre o colesterol, né? Há muitas coisas, né, que se fala aí sobre o colesterol. E o que vem a ser então esse colesterol, doutora? Ana, o colesterol nada mais é do que um elemento que faz parte de várias áreas do nosso organismo, né? Então, quando a gente fala, estou com um problema de colesterol, na verdade o colesterol não é o problema. O problema é ele estar elevado acima do que seria benefício, como a gente já falou, né? Tudo que é excesso é ruim. Então, acima do que seria o ideal é que seria o nosso problema. Então, eu vou explicar. Então, olha só, a gente tem 4 tipos de colesteróis, tá? Como tudo na vida, né? A gente tem um bom, que é o HDL, e 3 ruins, que é o LDL, o triglicerídeo e o VLDL. Tá? Então, tudo na vida é assim, né? Então, a gente tem que dar valor àquele bom lá. Então, é exatamente isso que eu vou ensinar vocês a fazer. Cuidar mais do HDL. Então, assim, o colesterol, ele, na verdade, ele entra no nosso organismo quando a gente come alimentos que contenham gordura. Tá? Então, às vezes, uma fritura ou uma carne, às vezes até a carne, mesmo sendo magra, ela tem um conteúdo de gordura entre as fibras musculares. Então, quando ela entra no nosso organismo, o organismo vem digerindo e dissolvendo essa gordura com enzimas vindas do fígado, tá? Toda aquela questão da vesícula biliar, que às vezes a gente até tira ela quando ela começa a ter pedras, né? Então, essas enzimas biliares vêm e fazem essa digestão da gordura. Quando ela digere, ela vira ácidos graxos. Ana, você como professora, você sabe que a membrana celular, ela é feita de quê? Ácidos graxos. Então, todas as células do nosso organismo, praticamente todas, têm na membrana celular ácidos graxos, ou seja, o colesterol, ele é importante no nosso organismo, ele é estrutural. Então, assim, a partir do momento que ele é digerido como ácido graxo, ele vai ser distribuído pelo organismo onde precisa para fazer essa estrutura. Então, por exemplo, vai para o cérebro, para o músculo, para o coração, né? E existem, por exemplo, hormônios que são feitos de ácido graxo, né? Então, a parte também de digestão da própria gordura, os ácidos biliares são formados de ácidos graxos. Então, tudo isso... e a vitamina D. Eu estava querendo falar para vocês. A vitamina D, ela precisa do ácido graxo, do colesterol, para poder ser... instalada no nosso organismo e junto do cálcio não deixar ter osteoporose. Gente, quanta coisa que a gente não sabe, né? Está tudo interligado. Isso, então assim, ter colesterol é muito bom. Então o problema é quando ele é elevado, né? Então assim, qual é o grande problema hoje em dia? A gente não tem mais que caçar. Então a gente vai no mercado e está tudo pronto. É verdade. Então, a gente não tem gasto, a gente só tem absorção do colesterol, só tem absorção de carboidrato. Então, tudo isso acaba se acumulando no nosso organismo. Então, o que é o ideal? Tudo que você ingere, tudo que você digere, ele vai estruturar no seu corpo. Para não ficar em excesso, você tem que comer e gastar o que for de excesso. Então, fazer atividade física. Então, essa é a primeira dica com relação ao colesterol. Para que ele não se eleve jamais, sempre que você, 2 vezes na semana, 30 minutos fazer atividade física, que é o mínimo pela OMS, Ministério da Saúde. Uma própria caminhada. Uma própria caminhada de 30 minutos. Desde que seja feito de forma contínua, né? E sem evitar elevações ou descidas, porque a gente tem que fazer num ritmo fixo, um ritmo único. Aí sim é atividade física regular. Importante essa observação. Sim. Então, assim, a Sociedade Brasileira de Cardiologia fez a última estatística de 2022. Então, eles falam que 40% da população brasileira tem colesterol alto. Desses 40%, gente, 20% são crianças e adolescentes. Então, antigamente, quando eu formei, a gente não pedia colesterol para criança. Hoje, tem que pedir, porque 20% tem colesterol elevado. Talvez pela falta de exercício, né? Fica no celular, tudo, computador.
E o excesso também da Da própria ingestão, alimentação, da né? própria alimentação irregular, Gente. que tudo isso está relacionado. Então, assim, qual que seria o cálculo, né? Antes eu vou falar com relação ao que ele pode levar. Tá. Então, o colesterol alto, ele faz o seguinte, ele vem entupindo as artérias e as veias. Então, por exemplo, eu tenho uma pia na minha casa e esse ralo dessa pia vai jogar toda a água com sujeira da louça fora, certo? Então, quando a gente lava a louça, o sabão gruda na água e gruda no sabão e vai embora pelo ralo. Então, quando eu tenho muita gordura, o que acontece com essa pia? Vai Top. entupir, né? Então, a artéria e a veia acontece a mesma coisa. Nós não somos diferentes de um tubo de cano de pia. É a mesma coisa, nossa artéria e a veia. Então, se tem muito colesterol ali, ele vai entupir. Então, dependendo de onde entope, é o problema que a gente vai ter. Eu sempre falo isso no consultório. Então, se entupiu no coração, infarto. Entupiu no cérebro, derrame, né, que é o AVC. Então, cada local que passar, que entupir, a gente vai ter aquele problema. Então, aí que vem o outro dado da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, dessas pessoas que têm essa obstrução arterial por colesterol, a gente acaba tendo 30% de óbitos por causa disso. Nossa. Toda essa alteração cardiovascular. Tá. Então, chega a 400 mil pessoas por ano no Brasil, gente. 400 mil pessoas por ano morrem por isso. Então, por isso a importância de eu trazer esse tema para você. Nossa, doutora Gisele, quanta coisa que às vezes, né, a gente Sim. só ouve, enfim, e não para pensar realmente a importância disso. Então, você que está nos acompanhando aqui pela Rádio Mídia, no programa Café com Terapia, aqui no canal do YouTube, você que está nos acompanhando pela rádio, nós vamos para o comercial na rádio, mas a gente continua aqui no YouTube com a doutora Gisele, que hoje está trazendo aí esclarecimentos, assim, gente, super importantes sobre o colesterol. E aí entra realmente, às vezes, essa falta até de consciência que a gente tem da alimentação, muitas vezes na gordura, falta de atividade física, né? Exato. Acho que o que está pegando muito é essa questão do a gente não precisa mais caçar. A gente não se movimenta, Não né, se movimenta, não tem necessidade mais, não é mais importante, não é mais primordial. E as pessoas esquecem que o nosso interior não entende o que está acontecendo no exterior. Mas às uma vezes, coisa genética, exatamente, né? até a geração que está vindo, né? Que Isso. nós, da mesma geração, praticamente, quanto a gente brincava na rua e era um pega-pega, era isso, era aquilo, a gente se movimentava. E não tinha isso de fazer o exame para colesterol para criança. Olha, não, hoje, não tinha, então... Exato. Então, assim, brincava sozinha, às vezes, de bicicleta em torno da casa, então, mas né? você estava se movimentando, né? Existia um movimento da criança. Não precisava ter aquele monte de criança para brincar. A gente, às vezes, sozinha já corria, já movimentava, jogava isso. vôlei, chutava bola sozinho no quintal. Isso mesmo. Hoje em dia, as crianças não estão mais dessa forma, Não né? estão brincando desse jeito, Só né? querem... Gastando essa energia. Isso, só gasta energia manual, né? Que coisa, né? Que é o celular. Verdade, é verdade. É. O que mais que a gente pode estar alertando aí para as pessoas? Olha, eu gostaria de passar para vocês como que a gente poderia estar fazendo para melhorar esse colesterol, né? Então, algumas pessoas têm maior possibilidade de ter um colesterol alto, independente, às vezes, até da alimentação, viu, Ana? Então, a questão genética, familiar. Também entra. Às vezes a pessoa fala, nossa, eu sou super natural, eu faço exercício físico. Mas tem esse problema genético e familiar, tá? Então, às vezes, é da própria família, às vezes acaba tendo essa questão. Sedentarismo, como a gente falou, né? Alimentação irregular. E também quem tem tabagismo, tá? Tabagismo acaba elevando essa parte, tem maior risco cardiovascular quando eleva o colesterol. E também hipertensos e diabéticos. Né? Então, tem um risco maior de ter problema cardiovascular quando tem colesterol elevado. Então, são pessoas que têm que tentar manter sempre o colesterol bom para a gente diminuir o risco cardiovascular e não entrar naquela taxa da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Porque a própria perda do peso vai ajudar. Vai ajudar. Né? Nesse controle até de uma diabetes, enfim, né? Vai ajudar. Tudo isso. É porque acaba fazendo atividade física. Tá se movimentando. Está se movimentando. Mas eu quero deixar claro, assim, que não é porque a pessoa é magra que não vai ter, que não tem colesterol alto. Né? Então, a gente tem pessoas magras com colesteróis elevadíssimos. Que às vezes ela nem se movimenta. É isso, né? Exato. Tem isso também. Às vezes é estrutural dela, né? Ser magro. É. E eu tenho pessoas super gordinhas que tá não tem bem. colesterol alto. Eu sou uma pessoa que sou gordinha e não tem colesterol alto. Então, assim, depende muito da questão familiar também, né? Nossa. Entra um conjunto de coisas. Entra muita coisa, né? Muita coisa. Então, como é que a gente melhora esse colesterol? Isso, por exemplo, o HDL, né? Eu até orientei a produção recentemente com relação a isso, que usar o azeite de oliva extra virgem, mas não fazer a comida com ele. Você tem que comer ele cru.
Então, tá. uma colher de sopa por dia. Então, você vai colocar em cima da comida, depois dela pronta, Tá. no seu prato. Não tipo, vou temperar a salada da família, uma colher de sopa. Não, o seu prato tem que ter uma colher de sopa por dia, de azeite de oliva extra virgem. Tá? Então, ele vai melhorar esse HDL. E tomar muito cuidado também, é importante até a gente falar, nesse azeite que você vai comprar. Isso, Né? tem que estar estar no extra vidro. virgem. E no vidro tem uns que são na embalagem Na de plástico, não exato, pode, né? Exato, Tem que toda ser essa realmente questão. extra virgem o O azeite. vidro, ele é escurecido por um motivo, né? isso. O azeite não pode tomar luz. Isso é importante. Que bom, doutora. Quantas coisas, né, que está aí trazendo para gente, para quem está ouvindo. Isso é tão importante. Estamos voltando do nosso comercial aí da rádio. Você que está com a gente, continuamos aqui com a doutora Gisele, com dicas tão, assim, importantes sobre o colesterol. E uma das dicas que ela está nos dando é o azeite. Então, todas as pessoas, né? Todo mundo deveria comer uma colher de sopa por dia de azeite de oliva extra virgem. Junto com a comida, no seu prato. A criança é atividade Porque física. a gente tem a mania mesmo de temperar a salada da família, Isso. né? Com aquela porção do azeite e pronto. E não, tem que ser a mais, a né? colher de sopa para pessoa, cada Pra pessoa individual. Isso. Então, adulto, porque criança não tem essa não. necessidade Tá. do HDL deles já é naturalmente normal, já é naturalmente ideal. Então, assim, é só fazer atividade física mesmo. E esse controle, enfim, que a gente vai ter, e esse uso do azeite vai controlando, então, esse colesterol. Vai O que ajudando. ele faz? Ele melhora o HDL. O tá. HDL, ele vem retirando todo o colesterol ruim e Tá. jogando fora. Entende? Então, ele ajuda nessa parte de tentar reter o que está querendo subir. Tá? Agora, com relação ao colesterol ruim, são as orientações que a gente já passou. Então, evitar excesso de carboidrato. A pessoa fala assim, mas você acabou de falar de gordura. Sim, mas o carboidrato ele é uma forma de retenção. Tá. Então, se você comer muito carboidrato, o organismo vai raciocinar, bom, então eu tenho que reter, porque eu posso... Vamos falar, gente, genética. Nós viemos de homens das cavernas, né? Então, nessa época, a gente não tinha como armazenar comida. Então, a gente fazia o quê? Caçava, comia o que podia comer, daí uma semana que ia comer de novo. Então, geneticamente, a gente tem a tendência de armazenamento. Tá. Então, eu posso reter esse carboidrato tanto em forma de gordura, como em forma de diabetes, Tá. né, que é o excesso de açúcar no sangue. Então, evitar o colesterol, excesso de carboidrato, também ajuda a reduzir Nossa. o colesterol. E Uma tudo coisa ligada vai à se outra. equilibrando, né? Exato. Que incrível isso. Uma coisa ligada à outra. Muito bem, doutora. Nossa, valeu, hein? Essa semana, olha aqui, a produção, tá tudo Gente, anotando muito as suas importante, dicas pra né? gente poder aí melhorar em todos os sentidos. Isso é pra gente, é pra vida. Né? Verdade. Pra gente se cuidar. Gratidão, doutora Gisele. As Obrigada, pessoas podem te Ana. encontrar onde? @doutora_Gisele Barbosa. Gente, bem. só entrar lá em contato. Qualquer dúvida também pode mandar para a produção, que eles passam para mim. Isso. Eu respondo, ou a Ana mesmo pergunta para mim, eu respondo. E eu respondo direto também. Só falar comigo ou com eles que a gente está comunicando. Tá joia. Gratidão por mais uma semana, Obrigada, esse mês Ana. que tá terminando. Ah, E até semana que vem, no mês que vem. até o mês que vem. Tá joia. Um beijo, De beijo, gente. gente. Fica Beijo, bem, viu? Ana.